Então, galera, nesse segundo vídeo eu estarei falando da decisão do Supremo propriamente dita, né? Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO 26 do DF, entendeu por maioria os ministros que condutas discriminatórias negativas dirigidas a um terceiro unicamente pela sua condição, da sua orientação sexual ou identidade de gênero, consubstancia sim, né, no crime de racismo da Lei 7.716 de 89 e no caso de homicídio, né, também motivado por essas mesmas elementares, orientação sexual e identidade de gênero, a gente estará diante, né, do homicídio qualificado pelo motivo torpe, certo? De forma que o preceito secundário da pena, né, será maior, ou seja, a pena será aumentada ali, né? Queria destacar que essa decisão aí é muito polêmica, né? Porque a gente tem no direito penal chamado princípio da legalidade, que aduz que só há crime quando há lei anterior que defina aquela conduta como crime, certo? E na tipificação da Lei 7.716 de 89, não tem lá a palavra orientação sexual e identidade de gênero. Tem apenas as elementares raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, né? De forma que muitos doutrinadores e mesmo o Senado, né, que deu parecer nos autos do processo, entendeu que o Supremo Tribunal Federal teria legislado, logo teria violado, né, a separação dos poderes, já que em matéria de legislar, né, seria apto ao poder legislativo e não ao poder judiciário, certo? Mas lembrando que essa decisão, né, nesse sentido que eu falei anteriormente, teve efeito apenas ex nunc, né? Ou seja, apenas as condutas discriminatórias baseadas na orientação sexual e identidade de gênero serão tipificadas como crime de racismo apenas da conclusão desse julgamento para frente, né? Ou seja, a conclusão desse julgamento não abarcará, né, condutas anteriores a ele, certo? Queria ressaltar isso também, certo? E queria ressaltar também que os ministros do STF deram, né, uma interpretação conforme a Constituição. Eles entenderam que a questão da orientação sexual e a identidade de gênero estaria na elementar raça, certo? Então eles deram a interpretação da norma infraconstitucional de acordo com a Constituição, entendendo que a identidade de gênero e a orientação sexual estaria ali, né, abarcado na elementar do tipo raça, certo? Queria destacar que o ministro relator, né, do processo, o ministro Celso de Mello, destacou que o ex-ministro do STF, Nelson Jobim, que participou da Assembleia Constituinte de 1988, ou seja, ele participou do grupo de juristas que ajudou, né, a fazer a Constituição, a nossa Constituição de 1988, foi falado, né, durante os debates lá da questão da discriminação contra a orientação sexual e a identidade de gênero, sim, certo? Então foi destacado que desde o início a intenção do poder constituinte originário, né, seria assim de tipificar essas condutas discriminatórias como o crime de racismo. E para isso o ministro também entendeu que aqui, né, nos artigos 5º, inciso 41 e 42 da Constituição Federal, que eu vou ler aqui com vocês, são chamados, né, de mandado constitucional de criminalização, que é uma ordem, basicamente a ordem do poder constituinte originário, ou seja, do povo, certo? Ao poder constituinte derivado, que seria o Congresso Nacional, a legislar sobre esse tema, certo? E aqui está, no inciso 41 do parágrafo 5º, eu vou ler aqui com vocês. A lei punirá, está aqui, né, de maneira imperativa, né, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, certo? E no inciso 42, fala que a prática de racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei, certo? Então, assim, na sua decisão, o ministro entendeu que
esses dois dispositivos, né, da Constituição são mandados constitucionais de criminalização, de modo que o Poder Legislativo, que via de regra tem o ato discricionário de legislar sobre determinado tema ou não, né? Mas no caso de mandado de criminalização constitucional, o Poder Legislativo fica vinculado, ou seja, fica obrigado a legislar sobre aquele tema, né? E o ministro ressaltou nas razões do seu voto também que houve um projeto de lei apresentado em 2001 na Câmara dos Deputados, certo? Que previa, né, para dar uma melhor segurança jurídica, a colocação da palavra na Lei 7.716 da orientação sexual e identidade de gênero. Inclusive, foi aprovado em 2006 pela Câmara, certo? Só que esse processo depois, ou seja, ainda em 2006, foi encaminhado ao Senado e ficou parado lá por mais de 2 legislaturas, ou seja, por mais de 8 anos. E o regulamento interno do Senado entende que toda vez que determinado projeto fica por mais de 2 legislaturas parado, o processo é automaticamente arquivado, certo? De forma que foi arquivado lá no Senado e depois, posteriormente, em 2012, foi pedido um processo de desarquivamento, né, para o Senado tratar do tema, certo? Só que o Senado ficou por mais de 17 anos aí, né, desde 2012, sem se debruçar, né, sobre esse tema. E o ministro também entendeu, isso apresentando como fundamentação, né, a doutrina, em especial a Maria Berenice Dias, né, entendeu que houve também uma manobra lá no Senado, no sentido que esse projeto de lei que estava lá de maneira isolada, né, ele lá no Senado, depois de ser desarquivado, ele foi anexado no projeto do novo Código Penal, de forma que ele entendeu que houve ali uma manobra, né, de obstar o tratamento desse tema lá pelo Congresso Nacional. Em resumo, o ministro entendeu que houve espécie aí, né, de mora deliberandi, certo? Ou seja, o Congresso está em mora sobre deliberar sobre aquele tema. Existem 2 tipos de mora. A mora contra a iniciativa, que é quando não é apresentado o projeto de lei, e a mora deliberante, que é o do caso aqui, quando é apresentado o projeto de lei, só que os congressistas, né, não debatem aquele tema. Então o ministro entendeu que o STF não poderia ficar omisso quanto a esse tema, principalmente à luz dos fatos, né, que foram trazidos aí pelos amigos Cury, aí que participou do processo, né, cujo Brasil é o campeão aí, né, em números de assassinatos e questões de condutas discriminatórias aí, né, voltadas contra a questão da orientação sexual e da identidade de gênero, né. Então o ministro entendeu que o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, né, não poderia ser omisso a esse tema e deveria sim proteger os direitos, né, e as garantias fundamentais desses grupos, né, que são minorias, mas são dotados de igual modo, né, de direitos fundamentais, certo? O ministro ainda ressaltou o papel da Suprema Corte, né, que tem muitas vezes essa função contra-majoritária, no sentido que, mesmo que a maioria da população entenda determinado tema de certa forma, o STF deve proteger a minoria garantindo os direitos fundamentais da minoria, mesmo que vá, né, contra a maioria da opinião da população, né, em respeito à Constituição Federal. Em resumo, o STF entendeu que essa responsabilidade aí, né, não é só do Poder Legislativo para tratar do tema, mas sim do Poder Público como um todo, certo? Por isso que foi proferida a decisão aí nesse sentido, certo? Queria ressaltar também que na decisão, por maioria, né, os ministros entenderam que é tipificado como condutas racistas, né, da Lei 7.716, tanto questões discriminatórias com base na orientação sexual ou identidade de gênero, né, tantas condutas homofóbicas ou transfóbicas reais, como condutas homofóbicas ou transfóbicas supostas, né. As reais é quando as outras pessoas julgam
o gênero e o sexo daquela pessoa de maneira adequada, certo? E temos a suposta quando as pessoas julgam aquela pessoa pelo sexo, né? Identidade de gênero, gênero ou a sexualidade humana daquela pessoa de uma maneira equivocada e por isso discrimina ela, por mais que isso não corresponda à realidade, né? O ministro destacou que abarcaria, né, ambas as condutas aí, né, discriminatórias, certo? Então essa foi a decisão aí do Supremo Tribunal Federal, né?